Por que Dalila traiu Sansão? Neste vídeo, vamos descobrir alguns desdobramentos da narrativa bíblica. A história que todos nós conhecemos é que Sansão, o herói escolhido por Deus, foi o homem mais forte que já pisou na terra. Ele sozinho era capaz de derrotar exércitos inteiros. Um verdadeiro super-herói dos tempos bíblicos. Mas no final, esse gigante invencível caiu, não por uma espada ou uma lança, mas nas mãos de uma mulher. Uma mulher descrita como linda, sedutora e fatal. O nome dela era Dalila. A imagem que temos é clara. Enquanto Sansão, exausto, dormia em seu colo, ela pegou uma tesoura, cortou as 7 tranças de seu cabelo, que era o segredo de sua força sobrenatural, e o entregou de bandeja aos seus inimigos mortais, os filisteus. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos é: por quê? O que realmente levou Dalila a cometer um ato de traição tão infame? Foi apenas ganância? A promessa de uma fortuna em prata? Foi medo? Uma coação por parte dos líderes filisteus? Ou será que existia algo ainda mais profundo, mais sombrio, escondido nas entrelinhas dessa história trágica de amor e traição? Hoje, nós vamos mergulhar fundo no livro de Juízes para desvendar os mistérios por trás da decisão de Dalila. Vamos explorar as motivações, o contexto histórico e as possíveis interpretações que vão muito além da simples vilã gananciosa. Prepare-se, porque a história de Sansão e Dalila é muito mais complexa do que parece. Para entender a traição de Dalila, primeiro precisamos entender quem era Sansão. Ele não era um homem comum. Antes mesmo de nascer, um anjo do Senhor apareceu à sua mãe e anunciou que ela teria um filho que seria um nazireu para Deus desde o ventre. Isso significava que ele tinha um voto sagrado. Não podia beber vinho ou qualquer bebida fermentada. Não podia tocar em cadáveres e, o mais famoso, nunca poderia cortar o cabelo. Esse voto era o símbolo de sua consagração a Deus e era a fonte de sua força extraordinária. Sansão cresceu e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Suas proezas eram lendárias e ele matou um leão com as próprias mãos. Sozinho, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Ele arrancou os portões da cidade de Gaza e os carregou até o topo de uma colina. Para os israelitas, ele era um juiz, um libertador, a esperança contra a opressão dos filisteus. Mas Sansão também tinha uma fraqueza. Uma fraqueza que não era física, mas de caráter. Sua atração por mulheres estrangeiras, especialmente filisteias. Essa fraqueza já tinha lhe causado problemas antes. Sua primeira esposa, uma filisteia, o traiu ao revelar o segredo de um enigma para seus compatriotas. E é nesse contexto que Dalila entra em cena. A Bíblia nos diz que Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Note que não diz que ela se apaixonou por ele, diz que ele se apaixonou por ela. Esse detalhe é crucial. Logo que os líderes dos filisteus souberam desse novo romance, eles viram uma oportunidade de ouro. Eles foram até Dalila e fizeram uma proposta tentadora. Cada um dos 5 príncipes filisteus ofereceu a ela 1.100 moedas de prata. Fazendo as contas, são 5.500 moedas de prata. Para colocar isso em perspectiva, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. 20 moedas foi o preço pelo qual José foi vendido por seus irmãos. Dalila recebeu uma oferta que a tornaria astronomicamente rica, uma verdadeira fortuna para a época. A missão dela era simples: seduza-o e descubra onde está a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para subjugá-lo. E aqui começa o jogo de sedução e manipulação. A ganância é, sem dúvida, a motivação mais óbvia. A quantia oferecida era absurda. Para uma mulher comum daquela época, seria o suficiente para viver no luxo pelo resto da vida. Dalila provavelmente não era israelita, mas sim filisteia ou de alguma outra nação da região. Sua lealdade não estaria com Sansão ou com o povo de Israel, mas com seu próprio povo e, claro, com seu próprio bolso. A oferta financeira era um incentivo poderoso para atrair um homem que, para ela, poderia ser apenas um amante passageiro, um inimigo de seu povo. Mas será que foi só dinheiro? Vamos analisar a dinâmica entre eles. Por 3 vezes, Dalila perguntou a Sansão qual era o segredo de sua força.
e por 3 vezes ele mentiu para ela. Primeiro, ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas, ficaria fraco. Dalila fez isso. Os filisteus estavam escondidos no quarto. Ela gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!" E ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. Na segunda vez, ele disse que se fosse amarrado com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, perderia a força. De novo, o mesmo cenário. Ela o amarrou, gritou o alerta, e ele as arrebentou como se não fossem nada. Na terceira vez, ele disse a ela para tecer as 7 tranças de seu cabelo no tear. Ela fez isso, prendeu-o com um pino, e novamente ele se levantou e arrancou tudo. A cada tentativa fracassada, a frustração de Dalila aumentava. Mas perceba a persistência dela. Ela não desistiu após a primeira ou a segunda mentira. E aqui, podemos começar a ver outra possível motivação além da ganância: o orgulho ferido e a manipulação emocional. A Bíblia diz que ela o pressionava todos os dias com suas palavras e o importunava, a ponto de sua alma se angustiar até a morte. Ela usou a arma mais antiga e eficaz da manipulação emocional: "Se você me amasse, você me contaria." Ela o acusou de não confiar nela, de zombar dela. Pense nisso. Sansão, o homem mais forte do mundo, estava emocionalmente vulnerável. Ele se apaixonou por ela e ela usou esse amor como uma arma. Ele queria agradá-la, queria provar seu amor, e ela explorou essa necessidade. A cada dia, ela desgastava sua resistência, não com força física, mas com pressão psicológica. É uma dinâmica tóxica, onde um dos parceiros usa o afeto como moeda de troca para obter o que quer. Sansão, apesar de sua força divina, era fraco diante desse tipo de ataque emocional. Isso nos leva a questionar: será que Dalila sentia algo por ele? A Bíblia não nos dá essa informação diretamente. O texto se concentra em suas ações e em sua barganha com os filisteus. Não há um único verso que diga que Dalila amava Sansão. O amor parece ser unilateral. No entanto, é possível interpretar suas ações de outra forma. Poderia haver um elemento de medo envolvido? Sansão era um homem de força incontrolável e temperamento volátil. Ele matou 1000 homens por causa de uma disputa. Ele era essencialmente uma arma de destruição em massa ambulante. Viver com um homem assim poderia ser aterrorizante. Talvez Dalila, pressionada pelos líderes de seu povo, os homens mais poderosos da nação, sentisse que não tinha escolha. Recusar a oferta deles poderia significar a sua própria morte. Ela estava entre a cruz e a espada. De um lado, um amante superpoderoso e imprevisível, e do outro, os governantes de seu país exigindo sua cooperação. Nessa situação, trair Sansão poderia ter sido, para ela, uma questão de autopreservação. Além disso, podemos considerar o patriotismo. Se Dalila era filisteia, Sansão era o inimigo público número 1 de seu povo. Ele os humilhou, matou seus guerreiros e desafiou seu poder por 20 anos. Aos olhos dela e de sua comunidade, ele era um terrorista, um opressor. Ajudar a capturá-lo não seria visto como traição, mas como um ato de heroísmo patriótico. Ela estaria livrando seu povo de sua maior ameaça. Visto por essa ótica, Dalila se transforma de uma traidora gananciosa em uma heroína nacional, disposta a usar suas artimanhas para proteger sua nação. Judite, outra personagem bíblica, é celebrada por seduzir e matar o general inimigo Holofernes para salvar seu povo. A diferença é que a história de Judite é contada da perspectiva israelita, enquanto a de Dalila é contada como parte da história do herói israelita Sansão. A perspectiva muda tudo. Então temos a ganância, a manipulação, o medo e o patriotismo. Qual deles foi o fator decisivo? Provavelmente uma combinação de todos eles. A ganância foi o catalisador, a oferta que colocou tudo em movimento. O patriotismo pode ter fornecido a justificativa moral. O medo pode ter sido um fator de pressão. E a manipulação emocional foi a ferramenta que ela usou para executar o plano. Finalmente, depois de tanta insistência, Sansão cedeu. A Bíblia diz que ele lhe abriu todo o seu coração.
Ele contou a ela sobre seu voto de Nazireu, que sua força não estava em seus músculos, mas em seu cabelo, que era o símbolo de sua aliança com Deus. Ele confiou nela completamente, entregando o segredo de sua vida em suas mãos. E o que ela fez com essa confiança? Ela a quebrou da forma mais cruel possível. Ela o fez dormir em seu colo, um gesto de intimidade e vulnerabilidade. Enquanto ele dormia, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças. E então, pela 4ª e última vez, ela gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!" Mas desta vez, quando ele acordou e tentou se libertar como das outras vezes, ele não conseguiu. O texto bíblico tem uma das frases mais trágicas de toda na Escritura. Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sua força não vinha do cabelo em si, mas da sua obediência ao voto. Ao revelar o segredo e permitir que seu cabelo fosse cortado, ele quebrou o último elo de sua consagração. Ele quebrou sua aliança com Deus. A traição de Dalila foi completa. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde ele foi forçado a girar um moinho na prisão, um trabalho geralmente feito por animais. O homem mais forte do mundo, reduzido a um escravo cego e humilhado. E Dalila? A Bíblia não menciona mais o nome dela. Ela recebeu sua prata e desapareceu da história, deixando para trás um rastro de destruição e um legado de traição. Então, ao olharmos para a pergunta inicial, por que Dalila traiu Sansão? A resposta não é simples. Ela não era apenas uma vilã unidimensional. Ela era uma mulher complexa, movida por uma mistura de ganância, possível patriotismo e talvez medo. Ela foi uma mestra da manipulação psicológica que soube explorar a maior fraqueza do homem mais forte do mundo, sua necessidade de amor e sua péssima escolha de em quem confiar. A história de Sansão e Dalila é um conto de advertência atemporal, sobre como a força física não é nada sem força de caráter, sobre os perigos da paixão cega e sobre como a traição pode vir da pessoa em quem mais confiamos. Dalila pode ter sido a ferramenta, mas a queda de Sansão começou muito antes, com suas próprias escolhas e sua repetida desobediência a Deus. A traição dela foi apenas o golpe final em uma vida de potencial desperdiçado. Obrigado por assistir a mais este mergulho profundo nas histórias da Bíblia. Se você gostou dessa análise e quer ver mais vídeos como este, desvendando os mistérios e as complexidades das Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião. Você acha que Dalila foi motivada principalmente pela ganância ou havia algo mais? Até a próxima!